Todos odeiam essa resposta. Sim. Nem eu, nem ninguém quer ouvir isso. É que há uma habilidade na vida que eu não aprendi até ter 41 anos e estava prestes a perder tudo. E a habilidade é... Apresentadora de podcast premiada, autora best-seller Mel Robbins. Seu último livro se chama Deixe Estar. Temos uma convidada especial, sim. Ela está de volta, senhoras e senhores. Por favor, recebam Mel Robbins. Eu realmente acredito, Lewis, que o sucesso é uma questão de não desistir. Tipo, é disso que se trata. Tudo que você deseja criar nos negócios e na vida é possível através de ação e paciência. É isso. E o que impede as pessoas, eu acho, de realmente alcançar o que são capazes são duas coisas. A primeira é... Sabe, eu acabei de ter você no programa alguns meses atrás. Mas foi antes da loucura. Sim. Era como se a loucura estivesse chegando. Você sabia que estava prestes a acontecer, mas aconteceu nos últimos meses de uma maneira grande. De Sim. uma maneira linda. Como você conseguiu expandir seu sistema nervoso emocional e seu tipo de container energético para poder Que apenas... raio de pergunta é essa? O que eu estou tentando dizer é... Como você conseguiu se preparar para receber tanta abundância? Ah, essa é boa, na verdade. Você sabe o quê? Acabei de aprender que quando se diz "na verdade", é como um elogio Você, de na duas verdade, é caras. muito simpática. Na verdade, Sim, na verdade é uma boa pergunta. Sim, É na uma verdade palavra não foi de tão ruim preenchimento assim. para mim. Mas eu não quis dizer isso da sua pergunta. De verdade, é uma ótima pergunta porque não há dúvida de que isso é um dos momentos mais importantes da minha vida. E eu acho que vai haver momentos na sua vida em que você vai se casar ou se divorciar, certo? Ou você vai ter um filho. Ou você está fazendo um discurso fúnebre. Ou você está se formando. Ou você está lançando um negócio. Ou você está colocando sua arte no mundo. E você reconhece que este é um momento. E assim, quando essa coisa começou a decolar, você disse algo como: "Olha, Mel, te conheço há 8 anos. E, bem, eu e o Louis temos uma boa relação. Dá pra perceber, né? Tipo irmã mais velha e irmão mais novo. E ele foi a primeira pessoa a me entrevistar quando eu publiquei o livro, A Regra dos 5 Segundos. Então este homem apareceu para mim quando ninguém mais sabia quem eu era. Eu nunca tinha feito nada. Não tinha seguidores nas redes sociais. E o Louis meio que me tirou da obscuridade e me apoiou. E eu acho que é tão importante lembrar das pessoas que te apoiaram. E assim tem sido uma experiência curiosa, porque sei que isso vai muito além de mim. Sabe, não é uma ideia nova essa coisa de que você se desgasta quando foca em coisas que não pode controlar. O livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, o estoicismo, o budismo, a oração da serenidade. Conforme você começa a aplicar isso na sua vida, provavelmente lembra de coisas que seus avós te disseram, ou frases que seus pais soltavam ao redor da mesa, ou algo que ouviu num sermão. E isso é meio poderoso, porque é como se estivesse reacendendo algo que você já sabia. E conforme isso começou a ganhar força e ecoar, percebi que esse é um daqueles momentos. E eu perdi tanta coisa na minha vida porque estava ansiosa, com medo ou achava que não merecia. Não conseguia estar presente e deixar as coisas acontecerem. Então pensei, mas isso eu não vou perder. Aí pedi um conselho a alguém e me deram uma imagem mental. Disseram, quero que você imagine que está num avião, voando a 800 km/h. Vai ter momentos na vida que vão parecer assim. E o estranho desses momentos é que há essa sensação de aceleração, mas também terá momentos de desaceleração. Isso se você conseguir se permitir estar presente. Por exemplo, quando você está lá no nascimento de um filho seu, ou quando está no altar, esperando sua noiva entrar na igreja. É um momento. É um momento. E então, eu acabei de me imaginar meio que em um avião que está se movendo 800 km/h. Mas meu trabalho é sentar no assento e tomar minha aguinha ou talvez algo mais forte. Meu trabalho é apenas olhar pela janela e ocasionalmente conferir a vista. Apreciar a vista. Interessante. Sim, e eu acho que é algo bem útil, porque eu também, no meio disso tudo, sabe, a vida está acontecendo, tem coisas rolando com meus filhos, com meu marido,
que nem tudo é perfeito, mas eu percebi que, quando parece que tudo está saindo dos trilhos, ter essa meditação para dizer, tá, minha vida pode parecer uma correria louca, mas se eu respirar fundo e lembrar que não preciso me deixar levar por isso, eu consigo ficar realmente presente no agora. E isso tem me ajudado a permitir que isso entre e também a entender que é algo muito maior do que eu. Tipo, é como se eu tivesse conectado com algo. Acho que tem momentos na vida em que rola muita negatividade, seja no seu relacionamento, na sua família, na sua comunidade ou no mundo todo. Mas, se você prestar atenção, sempre tem mensagens positivas que aparecem junto. E eu sinto isso agora. Quer dizer, vocês todos vieram aqui numa... Que dia é hoje? É segunda? Acho que é Meu segunda-feira. Deus, numa noite de segunda. Na verdade, é terça-feira. Não sei. Na noite de terça-feira. Ah, cara. Veja, não estou muito presente. Então, numa noite de terça-feira, vocês estão em um evento inspirador, porque vocês são o tipo de pessoa que quer crescer e aprender e se cercar de outras pessoas que também querem. Isso é algo importante. Tipo, tem milhões de pessoas a 30 quilômetros daqui. Milhões e milhões. Mas você decidiu estar aqui. Isso diz algo sobre quem você é. E por isso, eu também sinto que, sabe, em momentos em que a vida parece pesada demais, ser alguém que traz algo positivo e se faz presente para os outros é mais importante do que nunca. E você está fazendo isso ao estar aqui. E está fazendo isso com o que você faz. E então, acho que de certa forma, você recebe isso de volta se estiver presente e se entender que quase nunca é sobre você. Interessante. Nos últimos 8 anos, desde que te conheço, e você estava trabalhando muito duro e desenvolvendo suas habilidades de comunicação por muitos anos antes disso, você tem sido uma das principais palestrantes do mundo. Você teve grandes momentos. Você é uma ótima criadora de conteúdo, profissional de marketing, empreendedora. Você fez muitas coisas grandes nos últimos 8 anos. Não é como se isso viesse do nada. Para aqueles que são empreendedores na sala, que têm tentado construir e crescer, ou talvez estejam com dificuldades como você, eu acho, como você se preparou emocionalmente? Eu sei que já perguntei um pouco sobre isso, mas como você realmente se preparou emocionalmente para o que realmente estava por vir? Não acho que há como você se preparar. Não, eu vou te dizer o porquê. Porque essa pergunta presume que eu, de alguma forma, estava suficientemente autoconsciente no meio das coisas que você está fazendo para realmente pensar que preciso me preparar para outra coisa. Agora, vai parecer que estou me contradizendo. Então, eu Porque vou... você sabia que isso ia ser grande, não é? Você sentiu uma energia antes? Não, espere um segundo. Vamos lá, tipo, se você voltar no tempo, uma das minhas coisas favoritas de fazer, porque eu pessoalmente acredito que, seja falando sobre negócios, ou construindo um segmento de mídia social, ou qualquer tipo de arte que você queira decolar, qualquer tipo de dinheiro que você queira fazer, eu literalmente acredito, Lewis, que sucesso é uma questão de não desistir, sabe? É isso que importa. Realmente é. E você sabe, mais do que qualquer outra coisa, eu apenas fui, tipo, uma pessoa tenaz. Eu fico, tipo, não vou parar por aqui. E teve tanta coisa que eu não fiz direito. Não fiz mesmo. Quer dizer, tipo, em termos de, tipo, o talk show que foi literalmente cancelado. Sim, eu assisti. Porque era horrível. Meu Deus, eu te amo. Obrigada por estar aí. Vou culpar o cancelamento por minha causa, tá? Não por você. Mas não foi ruim. Quero dizer, quantos episódios você fez? Gravamos cerca de 174. Então não pode ser ruim se você fizer 174 É episódios. verdade, mas estavam transmitindo isso. Então é por isso que... Mas também teve a pandemia, né? Tudo parou por causa da Covid. Então, olha só, sincera. você tá se diminuindo. Vou Vou ser interromper, sincera. vou parar a Mel por um instante, porque você tá se diminuindo. Você precisa olhar os números. As pessoas não assistiam. E quando ninguém assiste, Mas não isso não entra significa... dinheiro. Aí cancelam Só o porque as programa. pessoas não assistem não significa que foi ruim. Certo. Agora, espere. Vamos construir a partir disso, certo? Então, aqui está a coisa que desenvolvi por sobrevivência. Então, há coisas que você faz por sobrevivência que acabam sendo brilhantes. Quando eu estava criando algumas das coisas que vou compartilhar com vocês, não era por ser genial. Era porque eu estava tentando me manter firme, principalmente em momentos em que precisava pagar contas e sair das dívidas. E sempre que pensava em desistir, eu literalmente tinha uma conversa comigo mesma e dizia: não é assim que minha história vai terminar. Eu simplesmente me recusava a acreditar nisso.
e me recusava a acreditar que era o fim. Então, eu dizia essas coisas para mim mesma, mesmo sentindo que era o fim, que tinha tomado a decisão mais idiota possível, ou que perdi mais dinheiro, ou que algo não deu certo, só mais uma reviravolta, mais uma. E essa era uma das coisas que eu fazia. A segunda coisa, Luiz, é algo que faço com viagem no tempo, onde eu volto ao passado e vou para o futuro. E é algo fácil neste momento. Não sei onde você está no momento com seu negócio, na sua carreira ou na sua vida, mas é fácil ficar aqui agora, olhar para trás e dar sentido a todas as reviravoltas que aconteceram com você, né? E dizer para si mesma: tá, eu vejo as lições, vejo como cresci, vejo como isso me fez mais forte. É uma habilidade muito importante pegar essa capacidade de dar sentido ao passado e projetá-la para frente. É assim que você desenvolve confiança em si mesmo e na sua capacidade de atravessar as reviravoltas que a vida vai te exigir. Então, enquanto você está neste momento, a habilidade que quero que desenvolvam e pratiquem daqui para frente é pensar no futuro e dizer para si mesmo que você tem fé que este momento também, assim como todos os momentos que consigo ver no passado, é só um tijolo no caminho da minha vida, que está me levando para algo que ainda não enxergo. E eu tenho fé que, seja lá o que essa experiência estiver trazendo, não importa o quanto seja difícil, o quanto doa, o quanto eu não mereça isso. Isso também vai fazer parte do que me leva a algo ainda maior. E foi assim que construiu o que você está falando, mas nunca, em 1 milhão de anos, tipo, eu tenho grandes aspirações e metas, como todo mundo aqui. É por isso que vocês estão aqui numa terça-noite, né? Vocês estão investindo em si mesmos, estão aprendendo, estão se cercando de pessoas incríveis que querem o mesmo. E, então, mesmo tendo metas grandiosas, tipo, o que aconteceu simplesmente superou totalmente qualquer coisa que eu achava que era possível para mim. É louco. De um jeito bom. É incrível. Sou completamente chocada e humilde por tudo. Qual era seu objetivo? Beleza, vou lançar esse livro. Você tinha uma meta de quantas pessoas ele alcançaria. E aí ele simplesmente explodiu todas as expectativas? Sabe, eu sempre achei que seria incrível ter um livro. Mas, tipo, nem sei. Não era como se eu estivesse pensando, nossa, quero vender 10 milhões de cópias ou algo assim. Quem vende tantos livros assim? Quem tá lendo tanto livro, né? Quer dizer, Uau. Então, eu nunca imaginei números assim, porque é maior que isso. É algo que vai além das 322 páginas. É como se o livro tivesse o timing perfeito. Foi lançado num momento em que todo mundo está precisando de ajuda, para focar no que dá para controlar, para dar atenção ao que realmente importa e para se proteger de estresses externos que sugam seu tempo e energia. Tipo, nunca na minha vida isso foi tão crucial ou tão relevante. E eu nunca, Lewis, pensei que eu seria. Nunca imaginei que tantas pessoas saberiam quem eu sou. Ou que meu trabalho seria tão conhecido. Uau. Tipo, eu sei o impacto da regra dos 5 segundos. Sei como ela se espalhou pelo mundo. A gente sabe de mais de 1.000 pessoas que tomaram a iniciativa de nos escrever, que elas não tiraram a própria vida, porque usaram a regra dos 5 segundos, num momento em que conseguiram parar e pedir ajuda. E eu pensava que isso, nossa, que isso já é a coisa mais extraordinária que poderia acontecer com alguém. Colocar algo no mundo que realmente ajuda pessoas e salva vidas. Então, imaginar que essa ferramenta foi muito além disso é simplesmente surreal para mim. E o que você fez antes de chegar até aqui? Tem um documentário chamado O Peso do Ouro, que mostra como alguns atletas olímpicos meio que se boicotam depois de ganhar a medalha de ouro. Alguns deles, só alguns. Nunca mais vou escrever outro livro, porque não dá para superar esse. É isso que tá querendo dizer? Não é isso. Não é isso. Mas como você conseguiu se manter conectada com você mesma para não se sabotar com esse sucesso? Tipo, como você lidou com aquela vozinha que pergunta: será que eu realmente mereço isso? Ou,
Será que eu sou mesmo digna disso? Como você garantiu que conseguia responder Eu nem sim? penso nisso. Você não pensa porque nisso? eu sei o quanto ralei para escrever esse livro, junto com a minha Exatamente. filha, com toda a pesquisa que fizemos, e os Sim. especialistas. E Então eu, você não tem nenhuma dúvida sobre. 0.0. Muito bom. Porque aqui está a outra coisa. Eu estou muito orgulhosa do impacto. Estou apenas orgulhosa que as pessoas estão lendo um livro. Estou orgulhosa que as pessoas estão interessadas, neste momento na história, em simplesmente ler um livro de não ficção, de autoajuda. Você está brincando comigo? E que eles estão. Eu sei que eles estão lendo. Por quê? Porque eles estão recomendando para as pessoas. E então eu acho que é maior que um livro. Porque para mim isso é um sinal de esperança que as pessoas estão tomando tempo e se voltando para dentro para se melhorar. O que é como você cria um efeito dominó que melhora tudo. E então, sabe, eu acho que há uma coisa que estou fazendo que. E me sinto muito sortuda porque moramos em Vermont, certo? Então, sabe, eu não conseguiria viver na sua cidade, Los É Angeles. tranquilo em Vermont. Tem montanhas, tem árvores, sabe? Criamos nossa família aqui em Boston e depois nos mudamos para o sul de Vermont, onde meu filho cursou o ensino médio. Lá, as coisas não são tão aparentes. Tipo, não há tanta coisa sendo te jogada na cara. É fácil não se achar o centro do universo quando você acorda e encontra cocô de urso na sua entrada. E faz compras de mercado Verdade. e compra comida numa lojinha que também vende peças também. E sabe, ninguém liga. E para ser honesta, eu também não. Então, sinto que estou longe do barulho, da mídia, da máquina, de tudo que poderia me fazer tropeçar. Como não está na minha cara, eu simplesmente não penso nisso. Que incrível. Mas eu conheço sua história. Lá pelos seus 40 e poucos anos. Acho que era uma dívida de 800 mil. Talvez $1 milhão. E A você? 31 quilômetros daqui, pessoal. Bem perto de Framingham. Pois é, 2008. 800 mil em dívidas. Meu marido tinha restaurantes na região de Boston. Então, como você reconstrói a confiança depois de grandes fracassos financeiros? Como continua aparecendo, vez após vez? E não simplesmente dizendo, eu sou um fracasso, mas sim, isso foi um fracasso. Pois é. Nossa, todo mundo odeia essa resposta. Sim, Porque não é uma pílula. Não, estou falando sério. E não é tipo assim, uma solução instantânea e não é uma coisa só. Tipo, eu vou te contar que o que mudou minha vida foi levantar da cama, quando eu não estava afim. E o motivo disso ser importante é a mesma coisa que você menciona, e ninguém quer ouvir. Nem eu quero ouvir isso. É que existe uma habilidade na vida que eu só aprendi quando tinha 41 anos e estava prestes a perder tudo. E essa habilidade é: você consegue fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade? É simples assim. Tudo o que você quer criar nos negócios e na vida é possível com ação e paciência. Só isso. E se você apenas fizesse as coisas que não está a fim de fazer, teria tudo o que sempre quis. é verdade. Para ser campeã não é uma vida Não. glamourosa. Para ser tipo uma atleta do mundo dos esportes, até mesmo os melhores atletas do mundo levam uma vida muito monótona. Eles acordam e vivem o mesmo dia de novo e de novo. Eles se levantam às 5 da manhã, mesmo quando não querem acordar. Eles comem a mesma comida toda manhã. Eles vão à academia do mesmo jeito e fazem as mesmas repetições, ganhando ou perdendo, até conseguirem o que querem. Não é glamouroso. Não, é chato. Na verdade, é exaustivo. É chato. É por isso que é um jogo de não desistir. Porque você tem que estar disposta a fazer tudo aquilo que não quer. Tem que estar pronta para encarar todas as coisas chatas e pesadas nos dias em que ninguém está olhando, ninguém se importa, ninguém está lá para te ajudar. É só você contra você mesma. E é por isso que eu volto e digo: se você não consegue tirar seu traseiro da cama naquelas manhãs, na hora certa, quando não está afim, você não vai alcançar seus objetivos. Porque você não vai fazer aquela ligação difícil que precisa, porque não vai estar com vontade. Você não vai dizer não para um acordo que é ruim para você, porque sente que precisa. Tipo, suas emoções vão te atropelar e elas vão te derrubar. Então, como eu construí confiança em mim mesma? Eu fiz do único jeito que conheço. Foi provando que eu acreditava em mim e que podia cumprir minha palavra comigo mesma, não importa como eu me sentisse. E isso começa toda manhã, quando o despertador toca. É uma batalha diária. Mesmo tendo inventado essa técnica de 5, 4, 3, 2, 1 para te tirar da cama, eu ainda preciso usá-la. Sabe,
Toda vez que você e eu entrevistamos um especialista em hábitos e eles dizem, leva 21 dias ou 63 dias, seja lá o que for, eu penso, que bobagem. Isso só vale se você gosta. Porque tem coisas que nunca viraram hábito pra mim, Louis. Eu detesto esvaziar a lava-louças. Tenho que me forçar a fazer. Detesto dobrar roupa. Tenho que me forçar a fazer. Vai ter coisas na sua vida que você sempre vai odiar fazer. Faça mesmo assim. E comece a se levar mais a sério. Tome o controle, porque é exatamente isso que está no caminho do que você quer. Sabe, é fácil olhar pra mim ou pro Louis e pensar, nossa, deve ser tão fácil. Não, não, não. Tá brincando? É chato. Acordo às 5h30 da manhã. Vou pra academia, levo ela pro estúdio. Nossa primeira reunião foi às 7h40. A Cameron ainda tá aqui? Cameron, lá tá ela. Uma das nossas produtoras sênior do Mel Robbins Podcast. Sim. A Cameron tava lá às 7h45. Ela vai te contar. Eu tava tão rabugenta tocando esse negócio. Fiquei lá até 20h30 hoje. Vou estar de pé amanhã às 5h40. É assim que é. E pra mim, acreditar em si mesma é isso. Sabe, se você consegue sair da cama por dias seguidos, na minha opinião, você só precisa de 70% das vezes. Eu te dou até 60%. Se você conseguir 51%, vamos começar pequeno, galera. Se você consegue sair da cama mais dias do que não sai, quando não tá afim, você tá provando pra si mesma que pode contar consigo mesma para ser maior que as emoções do momento. E é disso que você precisa na vida para seguir em frente. Sim. E então, não veio do dia para a noite, aconteceu com o tempo. E tem várias vezes que você não vai acreditar em si mesma e é aí que eu uso aquelas ferramentas que compartilhei, tipo dizer, eu me recuso a acreditar que as coisas terminam aqui. Aí eu me lembro que tudo que foi muito ruim, ou bom, ou qualquer coisa, me trouxe até aqui. O que significa que essa coisa horrível, na verdade, vai me levar para algum lugar. E, sabe, outra coisa que comecei a pensar muito ultimamente, eu realmente sinto que só tem duas coisas que seguram as pessoas. E não estou falando dos grandes fatores externos, porque existem fatores muito reais que limitam o que é possível para você alcançar num dia. E acho muito importante dizer isso. Tipo, o que eu consigo fazer em 24 horas hoje é muito diferente do que eu conseguia 14 anos atrás, quando eu tinha 3 filhos em casa, não conseguia pagar as contas e não tinha ajuda. Então, não se culpe quando vê aquela frase. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Não, não temos. Isso é mentira. Mas você pode fazer muito com o tempo que tem. E uma das coisas que eu comecei a acreditar é que só tem duas coisas que realmente te impedem de conseguir os resultados que você quer com o tempo. E o que impede as pessoas, eu acho, de alcançar tudo que são capazes, são duas coisas. A primeira é o desânimo. Acho que esse é o maior obstáculo. O desencorajamento. É apenas puro desânimo, porque, sabe como é? Vamos botar a mão na consciência. A gente está vivendo num momento doido, mas incrível, onde ninguém, nunca, jamais, pode falar com cara séria ou arrumar a desculpa de eu não sei como fazer. Vá para o ChatGPT. Ou o Gemini. Tô falando sério. É só entrar no ChatGPT e mandar. Seja o melhor coach de vida ou consultor de negócios do mundo. Quero criar isso aqui. Me dá um plano de 60 dias. Me diz o que fazer todo dia, por 15 minutos, para tornar isso realidade. Você vai ficar de queixo caído. A gente passou por isso com o nosso podcast, quando estavam penando com a velocidade de upload dos arquivos. O time estava quebrando a cabeça tentando resolver. E eu finalmente falei, pelo amor, use o ChatGPT e pergunta como arrumar isso. Juro por Deus, gente. 30 segundos depois, Feito. a resposta apareceu. Um problema que a gente estava enfrentando há 1 ano. E pronto, resolvido em segundos. Mas ó, tem uma pegadinha. Informação só te deixa esperta. Não te faz agir. Então, você pode estar com a solução na palma da mão. Pode ler o livro do Lewis, que é sensacional, e aprender tudo o que precisa, e todos os passo a passo do livro. Mas se você está desanimado, cara, você não vai fazer, porque vai acreditar que não vai dar certo para você. Então, como superamos o desânimo? Ótima pergunta, não sei.
Mas essa é a primeira coisa. Então, há duas coisas: desânimo e o que você acha que são algumas maneiras que podem nos ajudar a sair disso. Obviamente, seu método 5, 4, 3, 2, 1 te faz seguir em frente, Sim, mas ainda pode estar duvidando ou desencorajando a si sim, mesmo. sim. Bem, a questão de usar 5, 4, 3, 2, 1 para seguir em frente é que me senti tão desencorajada que não estava saindo da cama naquela época. Porque eu acreditava que não havia nada que eu pudesse fazer para sair da bagunça financeira em que estávamos. Eu acreditava que levantar da cama, ou procurar um emprego, ou parar de beber, ou não gritar com meu marido, tipo, por que eu faria isso? Tipo, não vai dar certo, não vai fazer diferença. E se você conseguir, se você se meter nessa cilada, achar que nada importa, então para que tentar? E o que é curioso sobre aquele momento na minha vida é que eu não sei se alguém poderia ter me convencido, porque eu estava tão certa. E você sabe como a gente pode se convencer tanto de que está presa? Muito convencido. Sim, Sim, é meio que uma forma de manter as rédeas, por mais estranho que pareça. E para mim, o melhor jeito foi simplesmente aquela contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1. Vai. O que rolou comigo é que a ação começou a mostrar que pequenas coisas não resolviam os grandes problemas, sabe? Mas pelo menos mexiam com algo pequeno em mim. E, de novo, não é algo que muda de uma hora para outra. Muda com o tempo. Então, isso é uma coisa. Acho que outra coisa super importante, de verdade, e que você já está fazendo, é prestar atenção no que você consome. Se você está se sentindo desanimada na vida, ouvir o Luiz, estar aqui numa terça-noite, sabe? Você sabe que ele não vai chegar e dizer: vocês são uns fracassados e nunca vão conseguir nada. Esse livro não é para vocês, porque vão ficar na pior. Não, você sabia que ia encontrar encorajamento. Então, buscar isso é algo realmente importante quando você percebe que não consegue fazer isso sozinha. E aí você pode pegar essa energia de outras pessoas. E você está fazendo isso. Então, acho que são essas duas coisas. E tem outro exercício que eu adoro, que geralmente faço pensando em felicidade, mas acho que você pode aplicar na sua vida agora. Pegue um papel. Foi algo que, por acaso, descobri com minha filha. Não sei se já te contei essa história. não tenho certeza. Tudo bem, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. A gente divide muita coisa, então não sei. Nossa filha, depois de se formar na faculdade, ficou totalmente depressiva. Qual delas? Sawyer, Tá bom. com quem Ah, escrevi sim. o livro. Então, ela se formou na universidade completamente deprimida. Por que ela estava Ai, deprimida? meu Deus, porque a Covid tinha destruído 2 anos Ah, de faculdade. Sabe? E quando você fica todo desapontado, porque sente que perdeu a formatura, e perdeu o último ano, e perdeu isso, e ela tinha engordado, e ela estava bebendo demais. De repente, os amigos se dispersaram, e ela está em casa, e vai para um emprego em segurança cibernética, que não a empolgava. E então ela estava tipo chateada. Sim. E então ela teve um colapso. Ela estava chorando muito e quando finalmente parou de chorar, nos sentamos e eu disse: bem, o que você acha que vai te fazer feliz? Não sei. Não sei o que vai me fazer feliz. Tá, escuta aqui, querida. Eu acho que você sabe sim. Pega um papel. Você pode fazer isso em qualquer fase da vida. É o melhor exercício. Traça uma linha bem no meio. Agora, pensa num momento da sua vida em que você se sentiu mais leve, mais feliz. Não precisa ser o momento mais feliz de todos. Quando que você se sentiu um pouquinho melhor? E ela soltou na hora. O último ano do ensino médio. E eu pensei, nossa, que triste. Isso foi tipo 4 anos atrás, mas tá. Não falei nada, claro, porque não é hora de jogar alguém mais para baixo. Então disse, ótimo. Me conta como era seu dia. Que horas acordava? O que comia no café da manhã? O que fazia durante o dia? Quem você encontrava? O que fazia depois? E ela? Eu acordava umas 6h30, tomava café da manhã, ia para a escola, passava o dia com minhas amigas. Depois a gente saía porque tinha treino. Eu namorava na época. Nos fins de semana fazia festa. Estava animada para entrar na faculdade. E eu? Tá, dá para entender porque você se sentia bem. Beleza, agora me conta da sua vida hoje. Durmo até 1h da tarde, acordo de ressaca. Não sei o que fazer o dia todo.
Me sinto péssima. Tô fora de forma. Não me exercito. Não vejo minhas amigas. Não tenho ânimo pra nada. E eu, tá, agora compara. Sua vida literalmente te dá um mapa do que te faz se sentir bem, não é? Você só esqueceu. Se você fizer esse exercício, vai enxergar um guia do que já fez em algum momento da vida que te trouxe alegria, que te fez sentir você mesma, que te elevou. Não lembro quem disse isso, pode até ter sido você. Uma vez ouvi alguém dizer que, se você se sentir perdida e sem saber o que fazer, o projeto mais importante para assumir é você mesma. É realmente se dedicar a melhorar a si mesmo, seja cuidando da sua saúde, Sim, seja aprendendo algo novo, enfrentando as finanças de uma vez por todas, ou reconquistando tempo nos fins de semana para tocar um projeto que você sempre posterga, tipo lançar um canal no YouTube, explorar marketing de afiliados, começar um podcast, tirar uma licença de corretora de imóveis ou voltar a estudar. Quando você assume a si mesma como projeto, cria um norte que dá sentido à sua vida. E isso sempre vai te levantar. sim. É assim que se faz, eu acho. Você já passou por um momento em que por fora tudo parecia um grande sucesso. As coisas pareciam estar bem, ou você estava construindo algo e as pessoas te reconheciam por isso, mas lá no fundo, você não se sentia bem consigo mesmo? Tipo, minha vida inteira? Meus 20 anos, meus 30, 40 e grande parte dos 50? Teve algum período, talvez uns 6 meses ou um ano, em que você pensava: nossa, parecia que tudo estava incrível, meu negócio estava decolando, ou as pessoas diziam que eu era incrível, mas eu não me sentia bem. Acho que boa parte da minha vida foi assim. Sério? Sério? Vocês não sentem isso o tempo todo? Mesmo quando você tem sucesso? Sim, sim. E vou te explicar o porquê disso, Luiz. Se você não resolveu sua relação consigo mesmo, não importa o que está rolando e acontecendo lá fora. Isso é como a roupa que você veste. É o que todo mundo vê. Se você se detesta, se ainda se culpa pelos erros que cometeu, se carrega isso como um peso que te impede de ser feliz, o sucesso não te traz felicidade. Tipo, eu comecei tarde demais. Graças a Deus comecei, mas foi tarde demais que comecei a olhar de verdade para minha relação comigo mesmo. Sério? Acho que todo mundo, sabe, acho que todos cometemos esse erro. E tem muitos psiquiatras, psicólogos e pesquisadores brilhantes por aí que falam sobre isso. Não é minha área de expertise, mas eu vivi isso na pele, me odiando, carregando erros do passado como uma sentença, sentindo que sou uma pessoa ruim. Muitos de nós corremos atrás de conquistas e nos convencemos que, se tivermos 1 milhão de seguidores, 1 milhão no banco, o carro certo, as roupas certas, o grupo de amigos perfeito, essas coisas de fora vão consertar o que está quebrado por dentro. Mas isso é só o que você faz. O que importa é como você se sente em relação a si mesmo. E quanto mais rápido você dedicar tempo e energia para entender quem você é, aprender com os erros que cometeu, perdoar a si mesmo pelas coisas que fez e que machucaram os outros ou que machucaram você mesmo, para que você possa entrar de cabeça no próximo capítulo da sua vida, sentindo que está de bem consigo mesmo. Esse é o maior presente que você pode se dar, de verdade. Sim, com certeza. E voltando à sua pergunta, é por isso que eu me sinto profundamente grato pelo que está acontecendo na minha carreira agora. Mas eu sei bem, isso é só um trabalho. Minha identidade não é o podcast ou esse livro. Ponto final. Só quando eu conseguir ficar de boa comigo mesmo, com o tipo de pessoa que sou, e me perdoar pelos erros do passado, em vez de me culpar sem parar por arrependimentos, acordando todo dia sentindo que fiz algo errado e tentando provar que não. Só quando cheguei nesse ponto de estar em paz comigo mesmo, só então é que passei a ter essa experiência mais desapegada do que acontece lá fora. É legal, é uma medida do impacto que você causa, mas não muda nada sobre como me sinto em relação a mim. Uau!
E eu nunca imaginei que fosse possível estar de boa comigo mesma. Você não imagina o tanto que eu me destruía. Nossa! E quando foi que você começou essa jornada de se aceitar e de pensar: tô bem comigo mesma, independente do que rolar na carreira, com os números ou dinheiro? Bom, acho que só percebi que tinha chegado nesse ponto de realização quando esse projeto deu certo e foi bem sucedido. Eu me senti totalmente desconectada do quanto isso foi um sucesso. E eu, Então foi nos últimos meses? sim, e venho trabalhando muito para enfrentar as coisas que marcaram minha infância. As loucuras que fiz, os jeitos nada saudáveis de lidar com as coisas, especialmente no final da adolescência, nos meus 20 anos e, sabe, até o comecinho dos 30. Quais foram algumas dessas coisas? Nossa, por onde começo? Tipo, tudo. Desde drogas, bebida, pequenos furtos, trair pessoas, até, sabe, eu esbarro com ex-namorados e fico: meu Deus, me desculpa por você ter me conhecido. Numa fase em que eu não sabia do trauma de infância. Uau! Eu fui vítima de várias coisas, sabe? Reprimia todas essas memórias. E, no lugar disso, tinha uma forma de TDAH que ninguém diagnosticou. Era daquele tipo que te deixa super impulsiva, com dopamina lá embaixo. Então, você sai buscando emoções fortes, tipo roubar em lojas ou trair caras legais. E nossa, peço desculpas. E eles ficam tipo: legal te ver também. Nossa! Você se cobrava muito, né? Todo dia? Todo santo dia. Meu Deus, sou só eu que mandava mensagem e ficava: nossa, o Lewis não respondeu. Será que ele tá bravo comigo? Tipo, não tenho notícias do Lewis há um dia. Será que tá rolando algo? Devo ter feito alguma coisa errada. E agora, depois de um tempo, assim como você, porque você escuta o Lewis, eu, ouvindo especialistas, comecei a pensar: peraí, por que meu primeiro pensamento é sempre que fiz algo errado? E por que sou tão dura comigo? E por que eu estou sempre tão ocupada que nem consigo parar e apenas sentar e ficar quieta? Interessante. E sabe, eu nem percebi, pessoal, como. É uma faca de dois gumes, porque se você quer ser empreendedor e ter sucesso nos negócios, precisa ter garra. Você sabe que vai enfrentar semanas de 80 horas. Sabe que vai ter essa correria constante, que faz parte do trabalho e da exigência de correr atrás de algo grande. É simplesmente o que você escolheu. Mas comecei a perceber, e não sei se alguém já teve esse estalo, mas com certeza você já passou por isso. Eu percebi que eu estava sempre ocupada por padrão. E só notei isso quando a pandemia chegou e não havia para onde ir. De repente você fica inquieto porque não pode correr para o mercado, nem para a cafeteria, nem para encontrar os amigos, nem para lá e para cá. E aí? Mudamos para Vermont e eu pensei: nossa, não tem nada para fazer aqui. Minha pele parecia formigar. E comecei a perceber que meu estado natural era essa correria e inquietação sem fim. Nossa, parece cansativo. Estava exausta. As pesquisas agora mostram, isso vem da doutora Aditi Nerurkar, do Hospital Beth Israel Deaconess de Harvard. Ela comanda uma clínica enorme de gerenciamento de estresse. A pesquisa dela aponta que 83% das pessoas vivem, na real, num estado constante de luta ou fuga. Uau! É como se sua amígdala estivesse a 1000. Então, se você está procrastinando mais do que nunca, se sente no limite, mais irritado, se está com dificuldade para se concentrar como nunca, o problema é que sua reação ao estresse está no comando. E isso era eu. Se volto no meu passado, teve um episódio na 4ª série que me marcou. Acordei. Era uma viagem de esqui em família com várias outras famílias. Acordei. Estava dormindo profundamente, sabe? Aquele momento em que você está seguro, descansando. E acordei com um garoto mais velho, em cima de mim. Rolei para o lado e não lembro o que aconteceu depois. Na manhã seguinte, acordei com os lençóis me cobrindo. E logo de cara, porque eu estava no meu corpo de 10 anos, senti que algo estava errado. E quando você é pequeno, parte do jeito humano de funcionar, e eu não sabia nada disso, gente, até chegar nos meus 40 anos, é que o corpo humano é feito de um jeito que, quando você é criança, você não tem algo. Isso vem do Dr. Paul Conte, de Stanford, que é especialista em trauma. Eu sempre achei que trauma era coisa de quem foi para a guerra, foi vítima de crime violento,
Algo terrível de verdade. Foi uma novidade para mim entender que trauma é qualquer experiência que fica guardada no corpo num estado de alerta. É gravado no seu sistema nervoso. Então isso acontece comigo. Acordo com 10 anos. Minha primeira sensação é que algo ruim aconteceu. E como você é pequeno, você ainda não tem, no desenvolvimento, algo chamado atribuição. Atribuição é a capacidade de olhar para fora de si e ligar o que você está sentindo a outra pessoa. Crianças pequenas. Acho que isso é uma das coisas mais cruéis do jeito humano de ser. Crianças pequenas não têm atribuição. Então, quando seus pais chegavam em casa, e algumas pessoas passam por isso, você ouve o carro estacionando no cascalho e trava um pouco. Certo. Ou você fica animado, Sim, pode ser uma resposta positivo, diferente dependendo. mas se você meio que travar, Ah, sim. é por isso que, quando certas pessoas chegavam em Sim. casa na sua infância, você já sabia o que vinha pela frente. E se até hoje você faz isso, ou se o som de uma lata de cerveja sendo aberta te deixa tenso, é disso que estou falando. Então, claro, eu não pensei. Essa criança é o problema. Fui eu que senti isso. E sabe, eu suprimi essa lembrança e não sei por quê. E só fui me lembrar dela lá pelos 30 anos. E aí não sabia o que fazer com isso. Morria de vergonha de falar sobre. Foi só nos meus 40 que comecei a entender melhor. E de repente tudo fez sentido. Nossa, não é à toa que acordo todo dia achando que fiz algo errado ou que tem algo fora do lugar. Porque é isso que meu corpo vem carregando desde os meus 10 anos. É uma memória guardada? E se você cresceu numa casa onde reinava o caos, ou com pais que você nunca sabia em que humor estariam, você meio que acorda nesse estado, né? Essa é uma das experiências mais comuns que as pessoas têm, mas não percebem que está ligada à infância. Foi mais ou menos aí que começou esse processo de desatar os nós e de mergulhar fundo, pensando: não quero mais viver assim. E eu posso escolher. Há coisas que posso fazer para acalmar meu corpo. Antes de você contar o que aconteceu, como você lidou com isso, como começou a resolver, não sei se vocês estão percebendo um padrão hoje à noite, mas falei sobre memórias e o significado que damos a elas. Essas memórias geram uma crença dentro de nós que carregamos até que essa crença molda nossos comportamentos. E continuamos agindo assim até conseguirmos parar, refletir e perguntar: por que estou fazendo isso? O que me faz reagir assim? Por que respondo desse jeito? Por que fico tenso nessas situações? E então, você começou a pensar nisso. Sim, E o que te ajudou a começar a curar, processar, deixar ir e sentir segurança emocional dentro de você novamente, quando antes parecia que você estava sempre errando, e agora consegue se sentir mais segura, não importa o que esteja acontecendo ao seu redor? é uma ótima pergunta. Para mim, como você mencionou, memória e história, isso vai mais fundo. Penso, e sei que você está incluindo isso com memória. Mas para mim, foi crucial ter esse momento de revelação em que pensei: meu Deus, isso tem a ver com as sensações do meu corpo. Seu sistema nervoso. Sim, é sobre essa questão de: estou realmente calmo? Ou meu corpo parece um carro parado no semáforo enquanto acelero sem a marcha engatada? Era assim que eu me sentia o tempo todo. E há inúmeras 24/7. coisas que você pode fazer. Acho que o que é realmente empolgante nisso é o que é, sabe, meio triste e animador ao mesmo tempo. Desculpe-me. É que pensar que vivi tanto tempo assim porque eu não sabia. E não demorou muito tempo para meu corpo aprender um jeito diferente. Sério? Sim. Mas qual foi a consciência que você teve e o processo que usou pessoalmente para começar a se sentir mais segura? O primeiro passo é perceber e admitir: não quero mais que minha vida seja assim. Tomar uma É só decisão. isso que precisa. Escolher mudar. É isso. Exato. Você precisa dizer: não quero mais sentir minha vida assim. E pode completar com: não quero que meu trabalho seja assim. Não quero acordar com meu corpo se sentindo assim. Não quero que meus relacionamentos sejam assim. Não quero esse nível de estresse. É só dizer que o jeito que a vida tá agora não funciona mais para mim. É só isso que precisa fazer. Depois, eu anotaria o que exatamente está incomodando. No meu caso, era tipo: odeio acordar com essa sensação de peso. E também,
Odeio me sentir no limite o tempo todo. E tinha mais um monte de coisas. Quando comecei a entender que muito disso vem do sistema nervoso, descobri que dá para fazer várias coisas para reprogramar o sistema nervoso. E o melhor é que não existe uma solução única que serve para todo mundo. O que eu acho incrível é ter várias opções para experimentar, porque vai ter dias que uma coisa funciona melhor que outra. Eu gosto de pensar assim, porque metáforas e imagens me ajudam muito. Então, imagina o sistema nervoso como se fossem fios elétricos espalhados por um prédio, que a gente não vê, né? E as luzes estão acesas. Penso nesses momentos em que meu corpo começa a reagir, fico no limite, ou sinto que estou ficando muito acelerado por alguma coisa. Você não é bobo. Sabe quando está calmo e presente, mas também sabe quando está super estressado. E sabe e consegue sentir quando o motor começa a acelerar. Eu imagino que, quando meu sistema nervoso entra no modo luta ou fuga, acelerando tudo, é como se as luzes começassem a piscar. Estão piscando. Ah, sim, porque você sente que é tipo... E então, o que isso significa? É que tem algum curto-circuito no fio, em algum lugar do meu sistema nervoso, vai saber se vem lá da infância, da quarta série, ou de algo que esqueci. Algum de vocês talvez saiba essa origem. Só sei que esse curto está acontecendo. Agora, meu papel é mudar, é encontrar um interruptor, porque se eu desligar o interruptor de uma luz que está piscando, sabe quando você abaixa o interruptor de uma luz piscante, ela para de te irritar. De repente, tudo fica tranquilo. Esse interruptor é o nervo vago. Ele se estende desde a base da sua coluna até seus principais órgãos, pela sua garganta, até o topo da cabeça. É o botão liga-desliga do seu sistema nervoso. É assim que você sai da luz piscando. Ajusta o interruptor para o curto e agora está tudo estável. E tem zilhões de coisas que você pode fazer. Pode cantarolar. Tipo, ninguém tem ataque de pânico na igreja, porque enquanto você canta um hino e suas cordas vocais vibram, isso é o que chamam de tonificar o nervo vago. Mergulhar em água gelada é outra forma de tonificar o nervo vago. E funciona também porque você se coloca numa situação, seja no chuveiro, na banheira ou num banho de gelo, onde de repente as luzes começam a piscar. Você entra na água fria e é tipo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí, enquanto respira, você está mexendo no interruptor e vai acalmando. Meditação é outra maneira de fazer isso. Tem tantas. Tipo, só acesse o ChatGPT e digite. Quero que você haja como o melhor psicólogo do mundo e me diga o que fazer. Sim, sim, 2 sim, vezes sim. por dia, para tonificar o nervo vago e realmente acalmar meu sistema nervoso. E lá você vai ter a resposta. Aí você vai pensar, isso não vai funcionar para mim. Não vou fazer, porque está desanimado. E então você vai usar 5, 4, 3, 2, 1, vou fazer. Eu não sei se alguém aqui já fez isso. Não sei se você já fez isso, onde você sentiu a pressão, sentiu o estresse e tentou fazer outra pessoa parar o que está fazendo para causar esse estresse em você. Não sei se você já... Sim, chama-se Nossa, casamento. O casamento. Isso é ser pai, o trabalho. E qualquer coisa, Cuidado tipo... com o que você diz, sabe? Sim, você quer dizer como todos os e-mails que você Sim. já recebeu aqueles tipo... Eles são tipo best. Enviar. Sabe quando você faz isso? Mas quer dizer, quando tenta segurar ou impedir alguém de fazer algo que tá te deixando numa pilha estressado. Sim. E tentar controlar tudo ao seu redor, menos cuidar de si mesmo. Sim, Luiz. Você já ouviu falar de algo Você chamado costumava fazer teoria isso? do deixe-os? Sim, é algo que costumava fazer, né? Eu fazia, sim, é claro. É que os outros são um pé no saco. Eles te estressam, te deixam preocupado. E esse é o lance. Todo mundo tem essa necessidade básica de ter as rédeas, né? Faz você se sentir seguro. Eu preciso sentir que tô no comando de... Tipo, até mesmo. Sabe, Luiz? Vou te contar uma história. Preparado? Eita, o que preciso fazer? Vou te dar um exemplo. Tipo, o Luiz volta enquanto vocês estavam conversando. Ele fala. Sim, 5 minutos, 5 minutos. Eu falei, você tem mais 5 minutos? Pode É ser? isso. Tipo, tudo bem. E sério, passam uns 11 minutos. Disse 5 minutos. E agora eu não consigo segurar ele. Ah, sim, E sim. eu começo a sentir o peso, então fico pensando, tá, será que eu sento? E aí penso, deixa ele. Tô lá nos bastidores e agora começo a sentir, tá, o que tá rolando? Não consigo controlar o que tá acontecendo aqui. Então, deixa ele fazer isso. E eu vou só ficar aqui atrás, respirar fundo e sentir orgulho do meu amigo, Sim. que tá aqui em Boston, na cidade onde criamos nossos filhos, com todos vocês, gente incrível. E
Mas quantas vezes você já sentiu o estresse subindo na fila do mercado ou na estrada? Digo, como é irritante quando fecham o túnel. Que ideia de jirico é essa de pintar o túnel numa segunda-feira? Deixa eles, né? Né? Então, ó, o que acontece é que quando o comportamento dos outros te irrita, te incomoda, te estressa ou te chateia, você se sente sem controle. Sim, Nada me deixa mais fora de mim do que quando quero um café forte da Dunkin' Donuts e a fila tá gigante de manhã. Você me entende? E aí você acaba caindo no erro, quando os outros te chateiam, de você tentar controlar o que eles estão fazendo. isso é algo que você fez por muito tempo? Minha vida inteira. Ainda faço. Por isso que eu preciso dessa ideia de deixa eles. Para me segurar. Todo mundo faz isso porque a gente quer ter controle. E o comportamento dos outros, muitas vezes, faz você se sentir sem chão. Tipo, se eu penso nas minhas relações antes de conhecer o Chris, tipo quando alguém termina com você, e você fica aí se sentindo pior, tentando controlar o que rolou e trazer a pessoa de volta, ficando por perto, se arrumando para parecer mais atraente para ela voltar. Isso é controle, né? Sim. Porque você está tentando apagar a dor, fazendo a pessoa fazer algo. E eu demorei muito para aprender isso. Tá na cara que eu sou lenta para essas lições da vida. Eu também. Então, parece que isso foi algo que te segurou por boa parte da vida. Essa coisa de tentar mandar nos outros e coisas assim. Claro, todo mundo é travado por Ou isso. tentar dominar o ambiente, ou seja lá o que for. Já te ouvi falar disso várias vezes. Mas para quem ainda não sabe, quando foi o momento exato, essa revelação de vou deixar as pessoas serem quem são. E não vou tentar controlar cada situação. Minha mãe sempre disse que passou a vida inteira me falando para fazer isso. Sim, Ela até tem uma almofada com a frase: bota a calcinha de mulher adulta e resolve. Sabe, a graça de tudo isso é que tanto eu quanto você criamos conteúdo sobre parar de se preocupar com a opinião dos outros. Essas ideias estão por aí desde sempre. Mas vou te contar uma coisa. O momento em que isso me acertou como uma marretada, porque você pode falar sobre essas coisas o quanto quiser, pode ler todos os conceitos que quiser. Sabe quantos livros sobre estoicismo eu já li? Meu marido é budista. Eu, por Deus, não consigo desapegar de nada. Eu entendo essas coisas. Li A Busca do Homem por Sentido, do Viktor Frankl, que é um dos meus livros favoritos de todos os tempos. O que está rolando lá fora não precisa controlar o que está acontecendo aqui dentro. Seu poder está na sua atitude e na forma como você reage às coisas. Não são ideias novas. Eu mesma já falei sobre isso. Mas quando me caiu a ficha, foi como se uma avalanche de tijolos tivesse me atingido. Sabe, quando você está pronto, o mestre aparece. Não sei quem disse, quando o aluno está pronto, o mestre aparece. E é melhor tomar cuidado, porque pode ser bem irritante quem vai surgir. E quem apareceu para mim, e isso é tão irônico, foi durante... Quando essa ficha caiu, foi no baile de formatura do ensino médio do meu filho, porque eu estava sendo uma controladora neurótica. Algum de vocês já mandou alguém para o baile de formatura? Ou teve uma mãe que te controlava no seu baile? Então, eu estava toda preocupada com tudo, tipo... Tá, você precisa levar um corsage. Ela não quer corsage. Eu sei o que é melhor. Você nunca foi a um baile. Você precisa levar um corsage. Chegamos na pré-festa de fotos antes do baile, tiramos as fotos e, de repente, começa a chover. E todas essas crianças ficam tipo, a gente quer ir na chuva. Vocês não vão na chuva. Olha esses tênis chiques novos que você comprou. Seu smoking vai molhar. E minha filha estava em casa. E aqui vem a ironia. Tá pronto? Quando foi o baile da minha filha, ela estava tão insuportável. Uma pessoa controladora, ouso dizer, com uma sensação de privilégio. Ela estava tão insuportável que tivemos uma discussão intensa em um salão de beleza em Natick. em qual dia? O dia do baile de formatura. Nossa, que correria, com bronzeamento artificial, unhas feitas e tudo mais. E ela ainda arrumou o cabelo. Sério, isso custou uma fortuna. Nem sei dizer quanto. E ela não gostou da maquiagem que a moça fez. Eu fiquei fora Uau. de mim. Louis, eu estava gritando loucamente com ela. Saí furiosa do salão. Seu pai que vai ter que levar você. É melhor você se virar. E saí. E o pai dela teve que ir buscá-la. Uau.
E ele ainda teve que pagar por tudo. Oh, meu Deus. Porque eu estava tão irritada com a atitude dela. Falei, isso é só um baile de formatura. Não é como se fosse, sei lá, a capa da Vanity Fair. Você vai para um baile de escola pública. Mas eu sou a idiota pagando por tudo, então, claro, eu... Enfim, é uma longa história. Tá, vamos lá. Essa é a ironia. A ironia é essa. Adivinha quem é a mestra dessa história? Minha filha, porque ela está em casa e eu começo a dizer: você não pode sair de tênis. Isso, aquilo e mais aquilo. Meu marido está lá. Minha sogra está lá. Meu filho está lá, meio que se afastando de mim. E minha filha se aproxima, me segura, com aquelas unhas postiças que, tipo, cravam no meu bíceps. E isso, acho, me tira do transe e me traz de volta ao momento. E ela, com aquela unha, ela diz: mãe, você está sendo chata. Se eles querem sair, deixa. Se querem escolher onde sentar, deixa. E foi como uma avalanche de deixa, 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 deixa. Aí ela solta. É o baile deles, não o seu. Deixa eles fazerem o que quiserem. E então ela soltou meu braço. E, juro por Deus, Luz, tudo o que pensei naquele momento foi: por que diabos eu estou me importando tanto com isso? Não é como se naquele momento eu pensasse: vou escrever um livro. Não foi assim. Eu simplesmente comecei a repetir essas palavras. Estou num atacadão. Já esteve em um atacadão ou mercado num fim de semana ensolarado, com um só caixa aberto, você com um carrinho lotado e 5 pessoas na sua frente? Tipo, alguém sabe o preço do quilo da maçã? E você, meu Deus, são 9,99. Preciso passar no Dunkin' Donuts. Tô pronta para explodir, né? E aí você sente a raiva subindo. E eu só penso: tá, Mel, deixa, apenas deixa. E foi assim que tudo começou, bem assim. Depois gravamos um episódio de podcast sobre isso e comecei a usar essa ideia. E sabe, virou uma coisa. Quando o episódio bombou, as pessoas começaram a escrever artigos e mandar fotos de tatuagens. A última vez que vi algo assim foi com a regra dos 5 segundos, porque recebi 10.000 tatuagens com 5, 4, 3, 2, 1 e foguetes. Então eu só fiquei, nossa. E sabe, a verdade é que eu não gosto de escrever livros. Sou disléxica, tenho TDAH. Pensei, tá, isso pode ser um livrinho. Tipo aqueles livros de discurso de formatura. Sabe aqueles que você lê no banheiro, que compra nas bancas de jornal de rua ou algo assim? Claro, Entende? sim, sim. Talvez a gente consiga fazer um desses. E aí começamos a explorar. E era tão profundo, tão rico em estoicismo e temas. Tipo, quando fui no... O que tem sido incrível nessa experiência é que sinto como se nossos avós e todos os nossos antepassados fizessem parte disso. Tipo, quando sentei com o Dr. Martin Luther King Jr. Filho, Martin e a esposa dele, Andrea. Enquanto falávamos sobre isso no podcast deles, o My Legacy, ele olhou para mim e disse: Mel, isso é o que meu pai ensinava. Uau! Você sabe, porque não reagir não significa ceder e desistir, certo? Escolher a paz não é rendição. Escolher a paz é uma forma de poder e controle. Uau! É verdade. E ver isso refletido nas formas como vocês fazem disso algo próprio, seja nas camisetas que criam, no deixa para corretores, para pais, para empreendedores. Porque se você quer construir um negócio, precisa aprender a deixar as pessoas não fazerem negócio com você. Precisa aprender a deixar as pessoas não entenderem o que você faz. Você precisa deixar sua família ter suas opiniões e precisa me deixar focar nas coisas simples que você não está fazendo agora, mas sabe que precisa fazer e que vão criar tudo o que você quer. E sabe, o fato é, isso me leva ao segundo ponto. Depois de... Nossa, eu sei que são tipo 55 coisas, desculpa. Tô jogando muita coisa no ar. Enfim, eu disse que só há 2 obstáculos. Só 2. Um é quando você está desanimado. O segundo é quando você duvida da sua capacidade. E a única razão pela qual acho que você duvida da sua capacidade é porque está preocupado demais com o que os outros vão pensar. Essa é a maior fonte da sua dúvida, e você nem percebe. Porque quando você para, quando hesita, a única coisa que considera é como os outros vão reagir.
Qual vai ser o humor deles? Quais são as expectativas deles? E quando você percebe, nossa, eu posso ir no ChatGPT, escrever meu plano de negócios, me dar o plano e ele pode me dizer o que fazer dia após dia para chegar a um certo resultado. E agora, tudo o que preciso fazer é deixar os outros fazerem o que vão fazer. E então preciso me lembrar todas as manhãs, mesmo quando não estiver afim, droga, eu vou fazer. Porque é assim que eu crio as coisas que quero na minha vida. Aí está. Adorei isso. Bem, tenho uma última pergunta e pedi a todos que fizessem isso quando você acha que ainda não estava aqui. A pergunta é: por quais coisas você está mais grata hoje? Nossa, hoje sou grato por você. E eu por você. Sou grata por você. Luiz é um grande amigo. Sabe, algo que posso te contar sobre amigos de verdade. Tipo, você olharia para mim e Luiz e pensaria que somos concorrentes. Afinal, estamos na mesma área. Uma das coisas mais incríveis sobre Luiz é que ele é tipo o maior apoiador do mundo. E eu também aprendi isso tarde demais, e agora sou tão grato por saber, pode te surpreender. Mas muitos de nós que temos podcasts somos, na verdade, grandes amigos. E sabe, não é óbvio. Nem todos eles. Não é. Tem muitos. Nem todos. Nem todos. Mas assim, a coisa que é importante, embora, eu acho que foi no podcast do Jay, foi a Selena Gomez que disse isso. O que ela disse pra ele? Acho que foi quando ele expressou esse sentimento. Porque eu pensei, Jay, você tá certo. Ele disse, o erro que as pessoas cometem é achar que outros donos de restaurantes, ou quem trabalha com imóveis, ou outros empreendedores, são seus concorrentes. Na verdade, eles deveriam ser seus melhores amigos. E vou te explicar por quê. Porque sua família não faz ideia do que você está passando. O Chris, a Marta, eles não têm... Bom, a Marta tem um podcast. Então ela meio que Sim. está num espaço parecido, com Sim. uma carreira grande. Mas mesmo assim... Tipo, meu marido, a Marta, não entende as pressões do dia a dia, porque eles não vivem o que a gente vive. E o erro que você comete é achar que está sozinho nisso e que seus amigos e sua família vão entender. Eles nunca vão entender. São as pessoas que você acha que está competindo, que na verdade vão ser seus maiores aliados e as maiores fontes de apoio no negócio que você está construindo. Sim. Então, vá atrás deles, torça por eles quando você os ver vencendo. Tem um motivo para você ver restaurantes agrupados nas mesmas quadras. É porque, quando eles ficam juntos, todos se saem melhor. Porque quem gosta de ir a restaurantes também curte experimentar outros. Então, é um erro pensar que, se você abre uma academia, o estúdio de yoga da rua é tipo... Não, nada disso. Porque as pessoas se cansam de yoga. Sim. E aí, se você torcer por esses caras, aparecer na inauguração deles, divulgar eles nas redes, adivinha? Eles vão fazer o mesmo por você. Então, por favor, procure as pessoas que estão fazendo coisas que você admira, torça por elas, apoie quem está no mesmo ramo que você, porque você vai descobrir que tem muito mais em comum. E as pessoas estão mais dispostas a te ajudar do que você imagina. Sim. E isso é algo que a gente faz. Nos últimos 3 meses, eu te mandei mensagem a cada 2 semanas. Tá arrasando. Parabéns. E é isso. Você faz o mesmo por mim. A gente se apoia assim. E eu percebi cedo que só competir não é legal. Pode até ter uma emoçãozinha de tipo, nossa, tô ganhando de alguém, mas não é divertido por muito tempo. Já a colaboração é o segredo para essa sensação de abundância. Se você quer se sentir pleno, se quer sentir alegria, então colabore, não compita. E acho que isso foi, para mim, uma chave importante. Então, se vocês ainda não fizeram, corram agora para pegar o livro Let Them Theory. E não esqueçam de se inscrever no podcast dela. Não. Não. Sabe por quê? Porque seria incrível ver meu grande amigo me superar e roubar o primeiro lugar. Então, por favor, comprem o livro do Luiz. Vai Seria ser a coisa difícil. mais fantástica do mundo. Vai ser difícil alcançar o primeiro lugar com ela lá em cima. Quer dizer, seu livro está bombando. Mas não é só sobre ser o primeiro. É sobre Sim, dar o melhor sim. de si e ajudar os outros. Se chegar ao primeiro lugar, ótimo. Se não, tudo bem também. Tá tudo certo. Mas sei lá, né? Quem sabe um dia? Galera, não deixem de comprar o livro dela. Se ainda não se inscreveram no podcast dela, façam isso agora mesmo. Deixem uma avaliação pro livro e pro podcast. Já que estão por aí, podem avaliar meu livro e meu podcast também. E bem, vamos aplaudir mais uma Nossa, vez a eu amo inspiradora vocês. Mel Robbins.
Muito obrigado por assistir a este vídeo. Espero que você tenha gostado e me conte nos comentários abaixo o seu maior insight. Se você ainda não se inscreveu neste canal, certifique-se de clicar no botão de inscrever-se agora mesmo. Curta este vídeo. E também, se você procura criar mais liberdade financeira e viver uma vida abundante, então não deixe de comprar meu novo livro Make Money Easy, agora mesmo. O link está abaixo. Vá direto para a Amazon, compre sua cópia e estou ansioso para vê-lo na próxima entrevista. Todos nós tendemos a assumir que as pessoas fazem o que fazemos, ou pensam da maneira que pensamos, certo? E cara, isso é louco porque as pessoas são completamente diferentes. E é interessante também porque sobre isso de dizer não, é engraçado porque provavelmente eu teria uma reação muito parecida com a sua.